Olá. Bom, esse vídeo se chama Eu acho que tive uma ressaca moral e de pensamentos e tenho que vir aqui continuar o que eu tava fazendo no vídeo anterior, que é falando sobre assuntos. E como eu falei, estamos fazendo pesquisas, análises sobre alimentos. Não vou falar por todos aqui, mas particularmente eu tenho um sentimento de estar fazendo isso, né? De estar vendo o que causa cada alimento para ver se esse alimento faz sentido estar na minha vida ou não. Tipo, no vídeo anterior a gente falou sobre uvas tóxicas, porque a gente não era uva orgânica, né? Era uvas tóxicas do mercado. E laranjas do mercado, provavelmente com tóxicos também. E pasta de amendoim. Inclusive eu fiquei pensando em uma coisa. O pasto é marido da pasta? A vaca pasta o pasto e a gente pasta a pasta, né? E enfim. Eu gostaria de trazer alguns assuntos que eu fiquei pensando no vídeo anterior, que é principalmente sobre o fato de eu ser muito insensível. Sim, eu sou um pouco insensível quando me refiro a alguns assuntos, porque eu prefiro não me colocar dentro desses assuntos, porque eu já estive vivendo dentro desses assuntos, que são assuntos sensíveis para quem não tem, para quem tem sensibilidade a essas energias. Tipo, eu no passado, hoje em dia eu sou apática desse jeito, porque no passado eu tive muita sensibilidade. Tá saindo uma bolinha aqui de ficar assim, ó. Eu tinha sensibilidade ao narcisismo, à miséria, sensibilidade aos vícios, porque eu era uma pessoa que decidiu por isso. Por isso que eu digo, todas as nossas decisões geram ou karma ou dharma. E essas decisões são contratos que a gente faz com o universo. De que forma que a gente faz contratos com o universo? A partir do momento em que a gente fala. Quando a gente fala, a gente está contratando algo com o universo. Então, se eu falo assim, diariamente eu acordo e expresso quão alegre eu sou por estar viva, ou quão grata eu tenho, o meu coração. Enfim, se eu expresso esses sentimentos, eu estou contratando com o universo. Se eu coloco intenções no meu dia, eu estou contratando isso com o universo de uma forma bem prática, porque eu quero atingir seres aqui que estão em sentimentos tipo Jesus, que está lá na vinícola dele produzindo vinho. Quero atingir pessoas que estão aí nos escritórios robotizados. Quero atingir programadores que estão programando dores, que a gente pode mudar, alterar essas palavras que são os contratos. Como que a gente vai alterar um contrato que a gente fez com o universo, sendo que o universo tem seus vários servidores ou serve-amores? Por exemplo, se você está contratando com o universo vai te enviar algum símbolo, vai te enviar algum objeto, vai te enviar alguma imagem para realizar isso que você está afirmando aí. Então, se eu estou contratando com o universo alegria, gostaria de estar alegre, contente, feliz, disposta, empolgada. Se eu estou
contratando isso com o universo vai olhar lá na minha bagagem de inconsciente coletivo ou do consciente coletivo, vai olhar na minha bagagem de sabedorias, vai olhar na minha bagagem de conhecimento e sobre o mundo e sobre os símbolos e sobre as associações que eu faço com esses mundos, com esses símbolos, e vai falar assim: olha, se você quer a alegria, eu acho melhor você se associar com Krishna, que é aquele que proporciona todos os prazeres. Então, se você se associar com Krishna, servir Krishna, se você cantar para Krishna, se você dançar para Krishna, se você servir para Krishna, já falei isso, né? Se você se entregar para Krishna, Krishna vai fazer o que ele faz de melhor, que é proporcionar prazer, que é proporcionar alegria, que é proporcionar bem-estar, que é proporcionar essas vibrações. Se você está precisando de uma destruição na sua vida, assim, eu quero destruir esse ego horrível que me persegue e dá luxúria. Se você quer destruir esse ego terrível da luxúria, Krishna pode te coligar ali com algum ser que vai ser provavelmente Shiva, pode ser Kali, banimento, pode ser... Eu tô me referindo à cultura hindu porque estou aqui com o Bhagavad Gita. Eu não vou mostrar o Bhagavad Gita aqui porque eu não sei se eu tenho essa intimidade com o livro e eu também não sei se o livro não está sobre minha responsabilidade. No momento só estou emprestando ele, então eu não sei se posso mostrar o Bhagavad Gita ou não. Porém, eu tô falando nesses termos porque é a cultura que eu tô estudando, mas a gente também pode usar outros termos que eu tô estudando outras culturas, né? Tipo, quero um banimento, quero um despacho desse ego luxurioso horrível, quero que vá lá e realize um despacho do ego terrível que carrego. Todo mundo aqui tá recebendo esse tipo de contrato assistindo esse vídeo comigo. Você vai ter que ir lá, eu vou ter que ir lá realizar um despacho do meu ego negativo. Realizar um despacho de todas as energias negativas que estão interferindo nos meus contatos e nas minhas comunicações com o mundo. Aí você pode ir lá e pode conversar com Shiva, que é o deus da destruição. Você pode conversar com Kali, que é a deusa mãe do banimento, né? Mamãe, faz aí um preparo gostoso, um alimento delicioso aí pra mim, pra eu realizar um despacho aqui. Daí você vai comer, se alimentar nessa intenção, vai digerir tudo isso que o alimento trouxe, depois vai dar uma cagada boa. Despachou. Enfim, você pode ir lá falar com o Exu, com a Pombagira, você pode ir lá falar com outros tipos de seres místicos da floresta que podem te auxiliar. Você pode pedir ajuda dos animais. Tem vários animais que são totens, né, que são animais de poderes. E dependendo da sua proximidade com o animal, dependendo da sua proximidade com o Deus, tipo, como que eu vou me aproximar de Shiva e falar: Shiva, por favor aí, cara, me faz isso aí por mim, por favor. Por favor, faz isso por mim, sendo que eu não tenho a menor intimidade com Shiva. Você tem que ir. Como que você vai criar intimidade? Mantrando pra Shiva, entoando os santos nomes do Senhor, entoando os santos nomes de Shiva. Ele tem vários nomes, então ele tem várias outras formas de se manifestar. Então você pode conhecer todas essas formas de Shiva e você pode pesquisar documentários, filmes, mantras. Ele tem milhões de mantras diferentes, você pode escutar esses mantras diariamente, você pode buscar aprender sobre esses... mas você pode buscar decorar esses mantras. E sempre observando, né, se esse ser é receptivo ou não contigo. Porque como que ele vai se manifestar? A partir das pessoas que você convive, certo? Então, tem que criar intimidade nesse sentido. Como que você vai conversar com Kali se você nem tem medo dela? Gente, se você tem medo da Kali, não precisa nem falar nada. Nem precisa chegar perto da Kali. Você pode se afastar o máximo possível. Aí, o que acontece? Se você
gostaria de um banimento, que a Kali proporciona esse banimento para você, você vai lá e cria intimidade com ela, imprimindo uma imagem de Kali, adorando Kali, oferecendo alimentos para ela, né? Imprimir uma imagem, ficar olhando a imagem, observando toda a arte em volta desse ser, busca, né, artistas que já incorporaram esse ser, oferece alimentos, vai oferecer o quê? Pesquisa dentro do seu interior o que é esse impulso selvagem, o que é esse impulso sangrento, né? O que quando você tá no teu ciclo menstrual, assim, o que é o teu desejo, qual que é as tuas vontades de se alimentar. Ou vai no senhor Google, ou vai e pesquisa assim, algum alimento interessante para oferecer para cá. Mas eu acho que quando a gente pesquisa internamente é muito melhor. Então, isso são certos tipos de contratos que o universo proporciona pra gente. Então, se você tá constantemente tomando vinho, é porque você tá constantemente contratando algo com Jesus. Jesus, como eu já falei, gente, não sei se eu posso ser um pouco esquisitona de estar falando isso, mas Jesus é um ser empreende, né? Ele é um cara que empreendeu lá com os sócios dele, vende, né, altos vinhos, uau, assim, né? Fez sucesso na época lá com os vinhos dele, realmente mudou o mundo. E óbvio que isso é uma transmutação, porque daí depois provavelmente ele percebeu, bom, eu tô deixando todo mundo aí inconsciente e agora, né, ele não teve um certo domínio ali dos acontecimentos, porque foi crucificado, etc, né, e depois dessa crucificação ele renasceu, tipo, 3 dias depois, bom, estou aqui, me perdoa por tudo, gente. Não sei, gente, eu tô ainda tentando dissecar essa história bíblica, porque é algo muito profundo e eu não consegui acessar ainda profundamente a Bíblia, por isso que estou vivendo Bhagavad Gita, por isso que estou vivendo outros tipos de cultura, né? Tipo, se você quer encontrar iluminação, é algo muito mais profundo do que, quero só destruir uma coisa aqui. Brahma, quero conquistar uma parada material, né? Quero o meu relógio de ouro. Quero conquistar meu relógio de ouro. Brahma, serve Brahma, que é o senhor da matéria. Então, se você servir o senhor da matéria, não, gente, não é indo lá tomar uma cerveja. É você indo conhecer quem é o Deus Brahman. Então você pode oferecer alimentos para esse Deus Brahman. Que aí vai, né, ele pode te auxiliar nesse quesito de matéria. Como eu prefiro. Tipo, isso são símbolos, imagens que eu tô trazendo para exemplificar o que é realizar contratos com o universo. Porque o universo vai lá e vai dizer assim, eu tenho esses seres aqui que podem te ajudar. Mas o que é a melhor opção? Quais são os melhores seres que vão te ajudar? Assim, sendo bem clara. A tua própria palavra. Então, todas as vezes que eu falei ali, tipo, os homens que... É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu fiquei um pouco chateada, assim, gente, os homens que eu devo ter me relacionado no passado vão olhar assim, como assim ela tá falando isso de mim, tá ligado? Eu não fui horrível, eu sou meio depressivo com esse mundo também e blá blá blá. Todos somos, eu entendo todos. Tenho o maior carinho por todos os seres masculinos que habitam em mim e todos os seres femininos que habitam em mim, porque realmente sofremos juntos. Todas essas coisas do universo, né, e as coisas do mundo, do sistema capital e do sistema patriarcal, machista em si, a gente viveu tudo isso juntos e depende do nível da consciência, né, depende do nível de estar ou não consciente sobre esses assuntos. E hoje em dia eu tenho uma outra percepção, né, do que eu tinha na época. E hoje eu consigo ver de uma forma muito mais clara o que está acontecendo quando determinado homem fala determinada coisa pra mim, ou determinada
programação acontece, né? Que eu vejo, tipo, esse cara aí tá falando esse tipo de bagulho porque ele deve estar, sei lá, não sei o que eu tô vendo, será? Esse cara deve estar falando algum tipo de coisa porque eu tô percebendo que isso é uma parada ancestral da família dele ser extremamente católica, da família dele ser extremamente umbandista. Aí tem os hábitos, tem os tipos de programa que essas religiões nos colocam dentro, né? Por que eu digo isso? Porque a religião também é um certo tipo de trabalho. E trabalho é um certo tipo de escravização mental proposta pelas abelhas e pelas formigas que nos impulsionam a ficar constantemente nos movendo para conquistar os animais em si, né? Para conquistar coisas. Coisas ilusórias ou coisas muito mais superiores em si. Então, o tempo todo a gente tem que estar com uma energia infinita para ir servindo o tempo todo um tipo de ser, uma determinada instituição para conseguir uma merreca, para conseguir se alimentar e se nutrir, ou só para se entorpecer em si, né? Porque se você for olhar, as pessoas estão todas sendo, uma maioria, só um entorpecimento, uma chapação infinita, né? Tipo, tá comendo açúcar, você tá constantemente envenenado, constantemente sendo envenenado, se envenenando. E qual que é a clareza real da tua missão aqui na Terra, além de ser condicionado por um veneno? Qual que é a tua clareza aqui na Terra a ser condicionado por cadáveres mortos, tais como os animais, que são extremamente depressivos por simplesmente não terem a capacidade de dizer não vou morrer assim, desse jeito, levando um tiro na cara e depois sendo decepado a minha cabeça e decepado todas as minhas partes dos meus corpos pra fazer um churrasco no final de semana com tal galera e bom, pelo menos o meu corpo morto vai desfrutar das cervejas que esses caras estão tomando enquanto comem o meu corpo vivo. Meio bizarro, né, gente? Quem que é o boi da vez? Quem que é o boi que vai morrer, né? Sempre é um dos seres que está aí contigo, né, gente? Representação, né? E por que eu digo dos contratos do universo? Porque, obviamente, se você está falando algumas coisas, é porque você está contratando isso com o universo. Eu estou contratando altruísmo, estou contratando amor infinito, estou contratando concentração, disciplina, estou contratando prosperidade infinita, estou contratando abundância infinita, bênçãos financeiras intermináveis. Estou contratando bênçãos financeiras intermináveis, contratando bênçãos financeiras intermináveis, estou contratando bênçãos financeiras intermináveis, estou contratando alegria infinita, alegria infinita, alegria infinita, contratando alegria infinita, estou contratando prosperidade infinita, estou contratando prosperidade infinita, estou contratando prosperidade infinita, estou contratando sabedoria, clareza, estou contratando sabedoria e clareza, estou contratando sabedoria e clareza, estou contratando sabedoria e clareza. Porque quando a gente tem essa sabedoria e clareza, a gente tem também o saber de que tudo aquilo que é repetido é afirmado muito mais vezes. Então, tipo, é como se você tivesse assinado mais folhas nesse contrato. Então, tipo, se eu tô contratando aqui bênçãos financeiras infinitas, tô contratando isso. Se eu for fazer só uma folha disso e assinar uma vez ali, tipo, contratando bênçãos financeiras infinitas, assinei.
beleza. Mas se eu ver que, tipo, tem mais umas 10 folhas aqui pra eu assinar esse contrato, então vamos lá. Contratando bênçãos financeiras infinitas. Próxima folha. 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 Contratando bênçãos infinitas. Contratando bênçãos financeiras infinitas. Pronto. Aí você vai lá e vai autenticar isso em um órgão responsável, que provavelmente vai ser o órgão cérebro, que vai te encaminhar exatamente, perfeitamente, todas as bênçãos financeiras infinitas para sua vida. Por quê? Porque quanto mais você repetiu algo, mais você alinhou, mais você imaginou, mais você se desfez ali nessa criação e se reconstruiu perfeitamente neste alinhamento das suas palavras, que é a partir das palavras que você vai contratar, é a partir da sua fonte imaginativa, criativa, que você vai realizar esses contratos. O universo vai entender que é pra fazer exatamente isso. Já tá assinado, já tá contratado, já tá alinhado, já tá categorizado, já tá... enfim, tá tudo perfeito e tudo certo pra ser realizado exatamente isso que estou contratando. Por isso que quando a gente está inconsciente, ou no nível subconsciente, em um nível da embriaguez, quando a gente está em um nível de chapação, quando a gente está em um nível de entorpecentes, ou se a gente está em um nível tóxico, que é se alimentar de alimentos com pesticidas, se alimentar com bagulhos que estejam com venenos, etc. Se você está lá se alimentando de pacotes de salgadinho extremamente... que não tem nenhum elemento vivo ali, é tudo, basicamente tudo artificial. Se você está se alimentando disso, você vai ter um péssimo advogado para olhar teus contratos. Eu digo que o meu advogado é o melhor de todos, é o mais inteligente e o mais sábio. O meu advogado é o melhor de todos, é o mais inteligente e o mais sábio. O meu advogado é o melhor de todos, é o mais inteligente e o mais sábio. O meu advogado é o melhor de todos, o mais inteligente e o mais sábio. Por quê? Porque é esse cara aí que vai dizer assim, ó... Eu sei que você tá falando isso aqui... Mas isso aqui é um pouco ruim de contratar com o universo. Então é melhor você reafirmar o que realmente vai te fazer muito mais, onde vai te levar para a assertividade do que você deseja. Por isso que quando eu contrato algo com o universo, tem que ser com as palavras perfeitas. E naqueles momentos, a gente tá pagando karma aqui, basicamente, gente. Até eu conseguir a minha aposentadoria espiritual, eu tô fazendo isso aqui pra realizar a instrução necessária aí pra manifestar todos os débitos que eu tenho kármicos e começar só a produzir Dharma, produzir méritos, produzir Dharmas, manifestar altruísmo infinito, manifestar altruísmo infinito. A partir do momento que eu estou realizando fielmente as minhas virtudes, as minhas palavras vão me conduzir apenas às minhas virtudes. Apenas a partir do momento que eu estou realizando apenas virtudes, as minhas palavras vão me conduzir apenas para virtudes. A partir do momento que eu estou produzindo virtudes, as minhas palavras vão me enviar apenas para virtudes, que é o que eu estou buscando fazer com esses vídeos. Buscando autocompreensão, buscando autoentendimento e buscando compreender o que acontecia lá nesse passado, que foi os contratos que eu realizei antes de aparecer nesse mundo de uma forma consciente, que é o hoje, que é o que a sobriedade. Hoje eu tenho sobriedade sobre o que eu estava fazendo
sobre o que eu tô fazendo ontem, sobre o que eu tava fazendo hoje. Eu tenho sobriedade e lucidez sobre as minhas escolhas. E eu posso mudar minhas escolhas do passado, transformando essas escolhas em estado desperto. Como que eu vou transformar essas escolhas em estado desperto, se não relembrando, trabalhando as minhas sombras, manifestando meditações para ter a capacidade psíquica suficiente para enfrentar o que eu decidi no passado. O que eu decidi no passado? Bom, ontem, na minha embriaguez, eu falei assim, olha, eu quero um pai alcoólatra, eu quero uma mãe narcisista. Por quê? Porque são meus objetos de estudo. São meus objetos analíticos de estudo. Por quê? Porque boa parte da sociedade enfrenta isso. E não vou dizer, eu contratei ele. Gente, sim, a gente contratou sim, porque se eu falei ontem que eu gostaria de contratar pais com esse tipo de característica, eu tô falando isso tipo uma coisa ínfima, uma coisinha básica de qualquer tipo de pessoa que vive no mundo, né, gente? Não tô falando que isso é algo, ela contratou algo assim, gente. Todo mundo meio que contratou um bagulho assim, porque todo mundo tá enfrentando isso, porque a minha vida inteira eu tive que enfrentar isso e ver pessoas enfrentando isso por causa desse tipo de contrato, porque foi algo que eu decidi realizar na minha vida a partir do momento que eu decidi servir a humanidade, servir Krishna, servir Deus, servir Oxalá, servir todas as deidades e orixás, servir os reinos celestiais, Budas, os reinos superiores, servir os reinos inferiores e buscar a iluminação perfeita. Multiplica por 3 tudo isso que eu falei, multiplica por 6 e multiplica por 9 tudo isso que eu falei, pra manifestar isso que eu gosto, que é servir a informação correta, servir o entendimento correto. Então, se você tem a oportunidade de ter isso aqui que ela tá falando realmente faz sentido, realmente tem um sentido, beleza, gratidão, porque é exatamente isso que eu tô querendo fazer, é exatamente isso que eu tô querendo manifestar na minha vida. Esse, entendimento pros seres. Se você não pode se alimentar de um arroz comigo, né? Receba a partir da tela virtual. Por isso que eu digo, gente, não adianta você vir aqui com nada. Como que eu vou... vou te olhar como? Você quer o quê? Não tem nada pra me oferecer? Eu nem sei o que você quer. Então você tem que me oferecer alguma coisa. Se você não sabe o que oferecer, porque você não te conhece o suficiente, eu tenho um certo tipo de relacionamento com bananas. Oferece umas bananas, então tem um certo tipo de sei lá, eu acho que meu desejo profundo é eu faço melhor. Ai, gente, polvilho azedo. Se você tem algum problema assim, me oferece polvilho azedo ou tâmaras, né? Ai, tem um problema com a farinha branca, tem um problema com os pão, tem um problema ali com os seres pão. Me oferece uma farinha de mandioca, uma farinha de aipim, porque eu recuso glúten, recuso farinha branca, enfim. Eu tô falando isso no sentido, você não precisa literalmente vir aqui e me oferecer esses alimentos. Tô falando, me oferece aí no teu altar, no teu dia a dia, assim, vou fazer um chapate aqui pra essa menina. E depois come esse chapate pensando assim que eu vou poder te trazer uma informação telepática aí. Porque é assim que é oferecimento para as deidades. Tipo, eu estou fazendo um puja aqui pra um ser místico. Tem uma imagem aqui, tem uma mandala, né, se manifestando aqui, tem palavras se manifestando aqui, tem várias coisas se manifestando aqui junto comigo. Eu tô fazendo um puja, tô oferecendo meu ser, tô oferecendo minha existência, tô oferecendo a minha sabedoria, tô oferecendo o que sou pra esse ser se manifestar a partir do ponto de vista que esse ser vai olhar, dar atenção, vai se alimentar disso que estou oferecendo, independente se é alimento físico que coloca na boca, mastiga e digere,
ou se é alimento material, né, gente? Eu tô oferecendo aqui pra vocês hoje uma selenita laranja, já que eu não posso oferecer né? Eu ofereço uma selenita laranja aqui pra todos, pra gente estar se comunicando nesse aspecto de limpeza, nesse aspecto de purificação, nesse aspecto de estar purificando nossos pensamentos, purificando nossas palavras, para justamente a gente encontrar os momentos aonde realiza-se os contratos. Então, tipo, tô ali trocando uma ideia com o meu colega, com o meu amigo, que eu conheço há anos, e a gente já teve vários tipos de contatos que compartilhamos água junto, a gente compartilhou cigarros juntos, a gente compartilhou bebidas juntos, a gente compartilhou pratos de arroz, a gente compartilhou frutas juntos. Todos esses momentos que você esteve compartilhando alimentos com esse ser esteve se manifestando de alguma forma. Então, esse ser pode estar se manifestando apenas como teu assistente auxiliar. Esse ser pode estar se manifestando como seu advogado do diabo. Esse ser pode estar se manifestando como advogado de Deus. Depende o nível de honestidade, o nível de verdade que esse ser tem para contigo. Todos os meus amigos, eu tenho uma devoção infinita por esses caras, gente. Eu tenho uma devoção infinita pelas mulheres que participaram da minha vida, justamente porque foram elas as responsáveis por eu perceber a falsidade, para eu perceber a inveja, para eu perceber os ciúmes, para eu perceber as luxúrias, para eu perceber a sexualidade exacerbada, para eu perceber também a verdade derradeira, para eu perceber também o amor infinito, para eu perceber a paz, para eu perceber o quão fortes somos quando somos sinceras consigo mesma e com o outro e com os nossos próprios desejos. Então, todas as vezes que você estava lá comendo batata frita com a tua amiga, pode com certeza ter te levado a algum caminho. Qual que eram os caminhos que essa batata frita te levou? Depende o que você falou, porque no momento que você estava ali conversando com a batata frita, conversando com a tua amiga, você podia estar falando alguma coisa completamente fútil, inútil e idiota. Ou você poderia estar falando assim, tô buscando conquistar artisticamente um sucesso material, ou tô buscando estou buscando comprar umas canetinhas novas para ir folhas de papéis, e eu quero comprar telas, quero comprar tintas, que são tintas incríveis e magníficas para eu pintar telas. Então, poderia estar contratando isso, né? Tipo, tô buscando comprar isso, tô buscando realizar criativamente umas artes, buscando expressar o meu ser interior, etc. A batatinha, se você falar isso, a batatinha vai te... Se você ainda repetir isso umas 3 vezes, porque eu sou meio gaga, vou repetir aqui mais um pouquinho para vocês entenderem. Conquistar umas canetinhas hiper, mega, super, as canetinhas perfeitas para eu realizar os desenhos canalizados que eu curto, os papéis perfeitos para eu realizar os desenhos místicos, quânticos e cósmicos que eu gosto de desenhar, que gosto de manifestar. As tintas, telas perfeitas, enfim, etc, gente. Tô dando um exemplo aqui, é o que eu gostaria? Sim, gente, mas a gente tem que ter... a gente tem que contratar isso com o universo, não adianta a gente só ficar pensando, imaginando. Quando a gente imagina, é melhor ainda. Então, tipo, você tá lá contratando com o universo, indo e já imagina você lá pintando com as tintas novas. Por isso que é muito bom a gente pesquisar, ir no lugar que vai ter isso, pra gente já ter uma noção de qual material que é, de qual marca que é, de etc. Aí você vai lá, vai imaginar você
pintando, canalizando, desenhando com as canetinhas, vai imaginar você comprando, né? Porque daí as bênçãos financeiras infinitas já estão recaindo sobre mim, já estão recaindo sobre o meu campo, bênçãos financeiras infinitas já estão chegando até mim constantemente. Você pode me contribuir com essas bênçãos financeiras enviando um Pix. Manda um Pix para mimosaproducions@gmail.com. Aí você já consegue me contribuir, né, com isso, né? Consegue contribuir com a minha arte. E além disso, é o ponto que eu quero chegar. Se você tava lá comendo batatinha com a tua amiga, bebendo um negocinho lá, bom, você tava contratando alguma coisa com o universo. Se foi uma dialética de gente burra, beleza. Você vai ser meio burra e vai ter que viver dentro de um animal chamado burro. E o que o burro tá fazendo além de só ser burro, né? Não tem, né? Cadê a informação? Cadê o que realmente seria interessante de contratar no momento que você tá comendo essa batatinha frita, no momento que você tá bebendo uma bebidinha ali, né? Por isso que os alimentos são importantíssimos para realizar contratos com o universo, né? Contratos com os símbolos, com as imagens que você necessita, etc. Para quem curte a minha arte e o que eu tô falando um pouco, para quem curte as minhas manifestações aí, você pode ir lá no behance.com/bruxhxk, que vai ter vários assuntos abrangentes sobre isso, que é as imagens que eu registrei fotograficamente. Eu sou fotógrafa também, então lá tem todo o meu portfólio de fotos para você conhecer um pouco o que eu tô falando de uma forma material, de uma forma visível. Sobre altares, principalmente, sobre lugares onde a gente oferece alimento, oferece matéria, onde a gente consegue, como se fosse um jogo de xadrez, mas não é um jogo de xadrez, é uma manifestação da tua própria extensão, do que você é, do que se manifesta. Porque se você é isso, com certeza você vai conseguir acessar esse site. Se você não é isso, simplesmente você esqueceu e passou em branco toda essa informação, né? Nem escutou direito. Mas se você é isso, se você tem essa vontade de entender como que funciona essa extensão do nosso ser psíquico na matéria, você pode ir lá e olhar os painéis quânticos lugar de poder. Tem vários. Então eu tô fazendo isso desde sempre, a minha vida inteira fiz isso, porém com plena consciência faz alguns anos, e eu vim registrando desde o começo, né? Desde que eu comecei a realizar isso, eu comecei a registrar para justamente fazer esse tipo de entendimento para o mundo, né? Para te mostrar essas informações das melhores formas de gerir quem tu é a partir da matéria. Porque se você é um ser material, se você é um ser que tá atrelado à matéria, eu tô atrelada à matéria, gente. Eu tô aqui com uma selenita na mão, tô aqui com uma tela na minha frente, eu tô atrelada à matéria ainda. Por quê? Porque é as consequências que eu tive com o universo. Tem que ficar de olho aqui se, né? Ficar de olho se tem alguém passando ou não. Mas enfim. Principalmente as vacas, né, gente? Precisa parecer vaca aqui. Calma aí, vacas. Deixa eu terminar o que eu tô fazendo. Aí, lá você consegue ver como que eu fazia o meu lugar de poder, como que eu oferecia meus alimentos, como que eu fazia todas essas movimentações a partir da matéria que eu tinha, né? Que aí o contrato fica muito mais visível, né? Porque esse é o tipo de contrato que você não é só uma folha. Se você é bem didático e bem prático, você pode literalmente escrever uma folha com tudo que você quer e no final assinar. Se você tá atrelado a nomes. Eu não tô atrelada a nomes, então eu faço o que eu gosto mesmo, é só ler orações quânticas, por exemplo.
Eu permito que a luz se manifeste no meu ser diariamente. Eu permito que a luz se manifeste no meu ser diariamente. Eu permito que a luz se manifeste no meu ser diariamente. Se você não quer repetir cada frase 3 vezes, 6 vezes e 9 vezes, a gente pode repetir uma vez, mas todos os dias. Porque daí depois de 21 dias criou um hábito dentro do teu subconsciente, que é o hábito que dessas palavras se manifestarem. E a partir disso, isso vai se cristalizando, né? Vai virando um cristal, vai virando uma matéria dentro da tua própria psique que vai te conduzir exatamente aquilo que você está proferindo, aquilo que você está trazendo de informação. Então, quando eu digo, os homens que eu me relacionei foram horríveis, foram péssimos, gente, contratei todos eles, porque eu sou escritora e tenho um livro chamado Como Sair de um Relacionamento Abusivo, depois que você já saiu de um relacionamento abusivo. Se você não conhece esse Instagram, vai lá. Então, o livro não é o Instagram, mas está no Instagram, Mescalina DMTO. Tem que pedir pra seguir, senão daí eu vou olhar a tua foto de perfil e pensar, bom, essa pessoa aqui é interessante, pode ver o livro? Pode, daí eu coloco lá, confirmar e beleza. Tem pouquíssimos seguidores, mas tem nos destaques, tem alguns registros desse livro, mas futuramente tô dissecando toda essa história, tô analisando tudo, tô vivendo essa história ainda, continuamente estou vivendo essa história para autoentendimento e autocompreensão do que acontecia no meu passado, como que isso se manifestou hoje. E a gente pode dizer que tudo aquilo que se manifestou no passado é por conta das nossas decisões hoje, é por conta dos nossos hábitos de hoje. Então é por conta das pessoas que fazem parte da sua vida hoje. Então, se eu tô me relacionando com alguém, se eu tô me comunicando com alguém, essa pessoa tá me trazendo histórias e eu tô trazendo histórias para essa pessoa. E são ou histórias do passado, da memória, ou coisas que estou falando como se estivesse falando aqui com vocês, né? São situações que a gente está contratando agora, em um nível desperto ou em um nível um pouco chapado de alimento. Estamos chapados aqui da substância da pasta de amendoim, da uva, da laranja. Esses alimentos vão nos proporcionar certos tipos de palavras, certos tipos de entendimento, certos tipos de roteiros que vão ou trazer as memórias que é o que, bom, a gente é o diretor dessa história, então a gente pode falar para tal pessoa que vive na minha vida sobre aquilo que aconteceu de super engraçado 3, 4 anos atrás. Aquilo que aconteceu de super engraçado 3, 4 anos atrás aconteceu justamente porque você tá falando isso agora pro ser que você tá vivendo agora e pro ser que você tá servindo agora. Então, só são as nossas, esse ser estava presente naquela cena, que esse ser estava contribuindo para a cena de 3, 4 anos atrás acontecer, justamente porque foi um ser que recebeu o roteiro, que recebeu tudo que aconteceu no agora. Por isso que eu digo, gente, quanto mais desperto a gente está, quanto mais lúcidos e sóbrios estamos no hoje, no agora, melhor é para realizar qualquer coisa que você queira na sua vida. Porque se no passado eu tava lá chorando, o machismo, socorro, relacionamento abusivo, etc, etc, era porque eu tava criando aquilo lá no passado. Tava manifestando exatamente o que eu era, porque eu era um ser abusivo, eu era um ser, eu era uma pessoa narcisista, eu era um ser alcoólatra, então eu tava criando esse tipo de situação pra minha vida lá no passado. Aí eu trago justamente o novo contrato, porque esse contrato que foi realizado lá no passado é do passado, é minha história passada, minhas revelações passadas de entendimento, para hoje eu fazer um contrato muito melhor, que é um contrato de completa sobriedade, completa pureza, um contrato de completa sobriedade, completa pureza.
um contrato de completa sobriedade, um contrato de completa pureza. Um contrato de completa sobriedade, um contrato de completa pureza. Aí a gente entra em um nível muito mais quântico do que podemos ou não manifestar no nosso dia. E como que a gente consegue acessar esse tipo de feitiço? Spells. Como what you talking about spells, né? Spell. Gente, eu sei que tem uma palavra em inglês que é... Tô fazendo aqui um vídeo com referências, né? Do The Blood That Heals. Mas, se você tem uma palavra que é tipo spells, tipo falar, né? Feitiço. Spells é feitiço? I put a spell on you because you're mine. A partir do momento que você fala isso, que você está colocando feitiços pro mundo, a partir do momento que você está falando, você está rogrando o que você deseja, né? O que você deseja e o que você gostaria. Por isso que eu acho bem importante a gente ter esse tipo de discernimento sobre o que falamos, sobre a dialética, sobre o que a gente está enviando de palavras para as pessoas que habitam a nossa conversação, o que a gente está enviando de palavras para os nossos pensamentos. Porque se você vai ficar no pensamento de miséria, simplesmente você vai se tornar uma pessoa miserável. Eu simplesmente excluo essa parte da minha vida e coloco lá prosperidade infinita, sentimentos prósperos, pensamentos prósperos, sentimentos prósperos, pensamentos prósperos, sentimentos prósperos, pensamentos prósperos. Porque aí a gente consegue ser mais esperta que o diabo, milhões de vezes mais espertas que o diabo, milhões de vezes mais espertas que o diabo. Porque aí o que acontece? A gente consegue ser muito mais esperta do que o diabo que quer te colocar. Eu tô falando o diabo de uma forma representativa do que é Deus, do que é diabo, do que é bom, do que é mal. A gente consegue driblar esse cara que está colocando palavras ruins. A gente vai lá e dá uma driblada nele, passa, desvia e coloca a força infinita do amor, da assertividade. A gente coloca a força infinita da sabedoria, da inteligência na frente, que barra e desbloqueia todos os obstáculos que os meus feitiços passados fizeram. Então, se os meus feitiços passados... Eu sei que eu sou uma poeta, né? E a minha poesia é um pouco bruta, assim. Eu sou um pouco bruta nas minhas poesias. Meus traps são tipo trap, né, gente? O que é um trap se não um trap? Tá trap. Tá ligado? O que é um trap? É tipo uma trapaça, tá ligado? Tipo uma... Mas por que eu faço essas poesias? Porque é algo instintivo muito forte de mim, do meu ser, de quem sou. E isso é muito forte dentro de mim. Então eu tenho que soltar esses traps, que são traps, tipo trapaças, assim, não sei. É como se fosse uma trapaça mesmo, gente, mas é uma trapaça porque o meu objetivo é justamente acessar a tua psique de uma forma profunda, aonde eu consiga descadear todos os níveis de ignorância, descadeando todos os níveis de insegurança, eu consigo destruir o ego negativo e consigo colocar uma virtude muito mais elevada em cima, que é a virtude da prosperidade, que é a virtude do amor infinito, que é a virtude do discernimento, que é a virtude do altruísmo. Então, quando a gente faz tudo isso em prol de algo superior, que é... O que é mais superior do que você ter um relacionamento saudável, próspero e infinitamente amoroso consigo mesmo?
Não tem nada, gente. Não tem milhões de dinheiro que vão substituir o quanto é prazeroso ter pensamentos puros, pensamentos amorosos, pensamentos de gratidão. Nada, gente. Substituiria tudo isso. Substituiria toda a miséria por amor infinito. E a partir do momento que a gente tem amor infinito, a gente tem uma percepção muito mais avançada do que é o nosso propósito aqui neste plano terrestre. Se é um propósito simples, se é um propósito muito complexo, depende, gente, independente. Tudo se torna muito mais prazeroso, tudo se torna muito mais significativo, tudo se torna muito mais perfeito quando a gente está comprometido com a mudança, com a transformação, com a transmutação, com a desintoxicação, com a depuração. Quando a gente está comprometido com essas instâncias, com essas intenções, a gente está comprometido com um estado elevado de ser, que é um estado muito mais único de se experienciar. Porque quando a gente estava lá, bebaço, falando coisas que não tinham fio, não tem um fio da meada, simplesmente tá tudo embolado, né? A gente não consegue entender exatamente. Quando não tem o ser ali dando os nó perfeito pra nós, ou não tem, né, o nós. Se comunique com artesãos, porque os caras sabem o que faz, mas se comunique com artesãos que estão sóbrios, que estão lúcidos, que estão autopresentes. Se você não consegue acessar esses artesãos, tipo eu, tipo meu colega, tipo meus brothers, que eu espero me livrar do álcool e de outras drogas, é porque a sociedade está interferindo nesse nível na arte. Então, invista em pessoas que estão sóbrias, invista em pessoas que estão lúcidas, invista em pessoas que estão despertas, invista em pessoas que estão comprometidas com alimentos orgânicos, com alimentos integrais, com alimentos vivos, com o planeta Terra, pessoas que têm preocupação com a quantidade de plástico que está colocando ou não no mundo, pessoas que têm preocupação com a reciclagem correta, pessoas que têm preocupações com os animais, que têm carinho, cuidado, gentileza, uma pessoa que, enfim, gente, se eu mato algum bicho, eu mato mosquito, eu detesto mosquito. Me perdoa, mosquitos, vou parar de matar vocês em algum momento. Meus karma, né, gente, matar mosquito. Mas enfim. Seja sóbrio, seja lúcido e você vai ter uma experiência muito melhor. Que é qual experiência? A experiência de estar sofrendo por causa de uma pasta de amendoim, gente. Eu tô sofrendo sim por causa de uma pasta de amendoim, porque dói meu estômago. Sofri sim por causa de umas uvas que machucaram meu estômago, por conta de eu saber que elas têm entorpecentes de pesticidas, essas paradas. E por estar relacionado com, né? Enfim, gente, eu acabei entrando em uma multidão de gente que tá degustando uvas, mas de formas agressivas para si mesmo, que é a partir do álcool. Então, tem que ter muito cuidado no momento que você for consumir as uvas, porque as uvas vão te trazer esse tipo de sentimento, esse tipo de depressão do mundo, assim, né, gente? Sei lá, a gente tava lá no... Eu não vou falar onde que eu vou, eu não vou falar os lugares que eu frequento aqui no lugar onde eu moro, mas estava lá, no lugarzinho onde eu carrego meu celular e vejo uma TV. Nem vejo uma TV, eu vejo a tela do meu celular porque tem internet. Mas eu vejo a TV um pouquinho, tinha gente que tava, sei lá, tá ligado? Violência na TV. Muita violência tava acontecendo e, tipo, desde que eu me conheço por gente, ficam passando reportagem de violência. Em que momento que as reportagens vão ser muito mais voltadas para informações verídicas, verdadeiras, que vão te elevar a sentidos superiores de viver seu dia? Em que momento que isso vai acontecer? A partir do momento que você se comprometer com a sobriedade de si mesmo. Daí você vai receber informações muito mais prósperas, igual essas que eu estou te passando. Porque se você tá vendo esse vídeo, porque realmente você é um ser muito elevado como eu. Porque eu me considero um ser muito elevado, gente. Porque se eu fosse um ser
horrível, eu não estaria falando tudo isso, né? Porém, a gente carrega seres horríveis dentro da gente a partir dos nossos feitiços passados, a partir das nossas comunhões passadas, porque isso é muito católico, né? A gente ficar comungando com qualquer tipo de pessoa, etc, né? Você vai lá e vai ficar comendo, tipo aceitar a balinha do Papai Noel. Vai saber, gente. Que tipo de veneno esse cara tá te dando se não é açúcar e uma elastano, bagulho ruim, pedaços da pele do boi, tá ligado? Tipo, esse bagulho é meio bizarro. Acabou de conhecer a pessoa no Tinder, já foi lá e já tomou uma bebidinha com a pessoa, já comeu um bagulhinho com a pessoa. Isso aí vai te trazer uma consequência. Você não mal conhece a pessoa. Claro que é uma projeção do que você é, porém tem que ter muito cuidado, tem que ter muito discernimento, tem que ter muita força pra tatear e manifestar alguns seres que são projeções de quem você é. Porque se você projeta um ser que é extremamente sombroso, mas faz parte de quem você é e de quem você tá analisando dentro de si mesmo, completamente sombroso, gente. E você não consegue lidar ainda com essa personalidade, que é uma personalidade sua, mas que você projetou no externo, tem que ter muito cuidado, porque pode interferir em violências absurdas se você não tem um contato sincero consigo mesma. Por isso que a melhor opção é a gente ter um contato sincero consigo mesmo, se manifestar de uma forma sincera, amorosa, sempre com a gente mesmo, porque daí é isso que a gente vai projetar no externo, pessoas que estão se comunicando dessa forma. Pessoas que vão te contribuir para realizar aquilo que você deseja. E é isto o vídeo de hoje. Porque eu também quero me alimentar e fazer várias novas histórias. Eu tô me redimindo aqui pelas paradas que eu falei ontem, porque eu fiquei com vergonha de falar mal dos homens que eu me relacionei. Nenhum é horrível, todos foram perfeitamente programados pelo cigarro, pelo álcool, pra servir o que eu sou hoje. Todos foram perfeitamente programados pra eu manifestar a arte que eu gostaria, que os livros que eu escrevi, né, gente? Precisei fazer um diário pra cada um, pra conseguir entender quais que eram os meus desejos do momento. Então, espero ter redimido aí, gente. Se você é um do passado aí, sinto muito, mas reveja teus hábitos. E busque a mimosa. Valeu pela atenção aí de todos. Vou ficar mó bom.